Oi pessoal, tudo bem? Vamos para o vídeo 2, a semana que vai de 22 de março a 26 de março, em que a gente está aí no bloco 2 dos conteúdos do primeiro TRI, esse bloco 2 que a gente chama de trabalho e resistência. É claro que a gente continua falando do período colonial da nossa história, da América Portuguesa, da formação desse sistema colonial que se estruturou aqui na América pelas mãos dos portugueses, né, sobretudo nos dois primeiros séculos. Então a gente está falando aí do século XVI e do século XVII. A gente ainda não chegou no século XVII, né? Ainda estamos falando da estrutura, da montagem desse sistema colonial, depois de termos tratado do período pré-colonial, de termos entendido o sentido da colonização em torno do açúcar, as capitanias hereditárias, o governo geral. Agora chegou a hora de falar sobre escravidão. Na semana passada eu já apresentei algumas características fundamentais do que foi a adoção do trabalho escravo pelos portugueses. A gente está fazendo a leitura do texto do professor Fernando Sarti, que ajuda muito a gente a entender como foi que o trabalho escravo acabou se tornando a grande solução para o projeto colonizador de Portugal. Em face desse projeto que os portugueses instituíram aqui na América, não havia outra possibilidade. A gente viu que a mão de obra livre é absolutamente impossível de ser implementada em larga escala. Tem muita terra aqui. Então, quer dizer, se você atrai gente ou prometendo, mesmo que você prometa um bom salário, nada garante que esse sujeito não vai depois pedir demissão e se apropriar de um pedaço de terra e ele mesmo vai produzir cana e competir com você. Ou nem compete, nem começa a produção de cana, simplesmente vai viver ali da subsistência num pedaço de terra, criando gado, sei lá. Né? Quer dizer, tá fora de cogitação. E aí a gente chega na necessidade da mão de obra cativa, ou seja, o senhor de engenho, o produtor de cana, ele necessariamente precisa ser dono do trabalhador. E é por isso então que aparece aí como solução a adoção do trabalho escravo. A gente viu que isso não era uma novidade. A escravidão existia, na antiguidade existiu, enfim. Vários povos da antiguidade praticaram a escravidão, não era exatamente uma novidade. A grande novidade da era moderna é a racialização da escravidão. É o momento então que os portugueses, que os europeus de uma forma geral, identificam ali nos africanos um grupo que merece ser escravizado, segundo eles, porque recusaram a palavra de Cristo, enfim, sequer são considerados seres humanos. Daí que vem, então, a opção pelo trabalho escravo, né? A justificativa e opção pelo trabalho escravo dos africanos. Né? Os africanos passam a ser escravizados em larga escala. É bem verdade que a gente viu que não é que não existiu a escravização dos indígenas, mas tem aí um sujeito social que é muito importante e que vai brecar esse ímpeto de escravizar os povos indígenas. Falando, claro, da Igreja Católica, que fez todo o esforço para evitar a escravização desses indígenas, justamente porque tinha interesse em catequizá-los. Justificavam que os indígenas agiam como agiam por inocência, por desconhecer a palavra de Deus, a palavra de Jesus, por isso que praticavam canibalismo, por isso que, enfim, agiam daquela maneira esquisita. Em relação aos africanos ou aos muçulmanos, ou pior ainda, aos africanos muçulmanos, porque existem muitos, estava tudo bem, estava tudo justificado, pode escravizar. E como eu mostrei para vocês, né, como a gente discutiu na semana passada, o tráfico de escravo em si se tornou uma empresa essencial para a colonização, tão ou mais lucrativa do que a própria empresa produtora de açúcar. Então tem um ganho aí de várias maneiras, né? Ganha traficando esses escravos e comercializando esses escravos, ganha depois explorando a mão de obra desses escravos, ganha vendendo o açúcar que esses escravos produziram, quer dizer, ganha de todas as maneiras. Quem sai perdendo, evidentemente, são esses quase 8 milhões de africanos escravizados ao longo desses quase 400 anos aí, né? Isso é um tempo muito longo mesmo, em que a escravidão foi utilizada não só na América Portuguesa, mas também no Brasil
já depois da independência. Nessa semana a gente vai mergulhar em textos que ajudam a gente a entender um pouco dessa história. Então, como eu avisei na semana passada, como eu cheguei a mencionar na semana passada, a gente vai fazer a leitura de 2 textos, um do Frei Bartolomé de las Casas, espanhol, e um do Padre Antônio Vieira, português, cada um deles falando sobre os indígenas, melhor dizendo, o Bartolomé de las Casas, o Frei, e o outro falando sobre justificando, né, o Padre Antônio Vieira justificando a escravização dos africanos, fazendo ali inclusive uma analogia com Jesus Cristo. Vocês vão ver que coisa bizarra, né? Interessantíssimo do ponto de vista histórico. E nessa semana também a gente vai entender melhor o significado de um conceito que é fundamental para a gente entender a própria estrutura da colonização. Eu estou falando do pacto colonial, também chamado de exclusivo colonial. Muitos de vocês já ouviram a palavra pacto em diferentes contextos. E se a gente para pensar, um pacto pressupõe, ou parece ser, um acordo estabelecido entre 2 partes em que, pelo menos, de alguma vantagem as 2 partes levam. Ninguém sai fazendo um pacto em que você só se dá mal e o outro só se dá bem. Então a palavra pacto lembra um acordo, e acordo lembra alguma coisa que beneficia, de alguma forma, os 2 lados. Pois bem, no contexto colonial, o que a gente chama de pacto colonial ou exclusivo colonial não tem nenhum benefício para o lado da colônia, somente para o lado metropolitano, para o lado da metrópole. Basicamente funciona assim: tudo que a colônia produz pertence à metrópole. Então, tudo bem, o dono do engenho ele vai vender o açúcar para Portugal. Ok, só que ele é obrigado a vender pelo menor preço possível. E ele não pode escolher o comprador. Ah, vou parar de vender para Portugal, vou vender para a Inglaterra, que a Inglaterra paga mais. Não pode. Por isso que a gente chama também de exclusivo colonial. Porque tem uma exclusividade, é uma relação de exclusividade, que quem domina é a metrópole, evidentemente. Então é nessas bases que funciona o tal pacto colonial. A metrópole fornece todos os itens que a colônia, porventura, tem que comprar. Então, sei lá, panos, tecidos, coisas que não são fabricadas aqui. Os colonos também não podem escolher comprar, sei lá, da França, porque a mercadoria é melhor e mais barata. É obrigada a comprar da metrópole e, evidentemente, a metrópole vai cobrar o maior preço possível para maximizar os seus ganhos, o lucro. E, ao mesmo tempo, a metrópole achata ao máximo o preço que ela paga pelas mercadorias produzidas na colônia, certo? Então, essa é a ideia de exclusividade. E um outro aspecto fundamental dessa discussão, que é nessa semana também que eu apresento aqui para vocês, que a gente vai discutir a partir da leitura do 2º trecho do texto do Fernando, é a ideia de comércio triangular. Olha só como é que funciona o comércio triangular. Da Europa, levavam-se alguns produtos, algumas mercadorias que não existiam na África. Quais? O tabaco, por exemplo, cachaça, diversas ferramentas, tecidos, armas de fogo. Na África, essas mercadorias eram trocadas por escravos, né, por seres humanos escravizados. E esses eram levados à América, onde eram trocados por dinheiro, prata ou ouro, ou por produtos coloniais, como cachaça, tabaco e principalmente o açúcar. O açúcar, então, ele é levado para a Europa e é lá que ele é revendido por altos preços nessa lógica do pacto colonial que eu acabei de explicar para vocês. Uma parte desse lucro, né, desse comércio, fica com a coroa, que é a verdadeira dona das feitorias, a verdadeira dona da colônia. Outra parte fica para os comerciantes e uma outra parte era usada para comprar produtos que iam ser comercializados, reiniciando esse circuito comercial. Então, como você está observando aí no mapa, né? Ele envolve 3 regiões: Europa, África, América. Por isso a gente chama de comércio triangular. Certo? Muito bem, já tem bastante coisa aqui. A gente já falou aí das justificativas para a escravização dos negros africanos. A gente já falou aí da justificativa para a não escravização dos indígenas. Tratamos do pacto colonial, chamado também de exclusivo colonial, e entendemos melhor o que é o tal comércio triangular. Tem bastante coisa aí para essa semana.
mas a gente vai dar conta. Então, se precisar assistir de novo esse vídeo, não hesite, assiste novamente, leia o texto do Fernando, leia também os 2 trechos que eu coloquei ali, né, tanto do Bartolomé de las Casas quanto do Padre Antônio Vieira. A gente vai fazer essas leituras juntos também em sala de aula, né, nas aulas síncronas. Então é isso, pessoal. Vou encerrando por aqui esse vídeo, agradecendo como sempre a atenção de todas e todos. E a gente se encontra nas próximas aulas síncronas e no próximo vídeo. Tchau, pessoal!